versículo de número 8 a seguir. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento ou propósito. Porém nós oramos ao nosso Deus, aleluia. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas, com as suas, e com as suas, e com os seus. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, e cada um voltou à sua obra. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? O inimigo, ele sempre vai tentar investir para que a obra pare, para que as famílias sejam destruídas, vindo calmamente, infiltrando-se no meio de nós, para que desapercebidamente nós sejamos atingidos. Mas a Bíblia diz que eles vão até vir, mas vão nos encontrar com espadas, com lanças e com arcos em nossas mãos. Aleluia! Em família nós vamos montar uma guarnição. Pode vir que tem. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Meus irmãos, ao ver as inúmeras crianças que aqui estão, que já não são mais tão crianças assim, torna-se um pouco difícil nós ministrarmos uma mensagem apenas para a criança diante de toda esta plateia, diante de todo este número de irmãos adultos. Mas não se esqueça, Jesus está dizendo nesta noite: quem não se tornar como uma criança, de modo algum entrará, ou verá, ou estará no reino dos céus. Livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, capítulo de número 16, verso de número 1 a seguir. Os irmãos e as crianças em especial que encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Ora, Sarai ou Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era as crianças, cujo nome era mais forte, cujo nome era. E disse: eu vou usar os nomes originais após Deus tê-los mudado apenas para melhor compreensão. Ao ler a Bíblia eu vou ler Abraão, ao ler a Bíblia eu vou ler Sara e consequentemente Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Versículo de número 5. Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor
julgue entre mim e ti. Versículo de número 6. E disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sara, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Repita todos juntos comigo: de onde vens e para onde vais? Outra vez: de onde vens e para onde vais? Outra vez: de onde vens e para onde vais? Os pais, de onde vens, e os filhos, para onde vais? 1, 2, 3. Os pais, de onde vens. Não, de onde vens. Os pais dizem de onde vem, e os filhos dizem para onde. Ah, vocês são inteligentes, pegaram rápido, né? Aleluia. 1, 2, 3. Os pais, de onde vem. Os filhos, para onde vai. Outra vez, de onde vem. Para onde vai. A última, de onde vem. Para onde vai. E disse ela: venho fugida da face de Sara, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, eu unir-lhe-a-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um, e chamarás o seu nome, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E o versículo de número 13 e 14 para a conclusão. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-roi, que está entre Cádiz e Berete. Aonde estava o poço? Entre Cádiz e Berete. Muito bem, meus irmãos, tomem os vossos assentos nesta noite, tornando o seu coração receptivo ao que Deus nos quer comunicar, porque certamente há uma palavra de Deus para as famílias, há uma palavra de Deus para os nossos corações, para a edificação e base de sustentação da nossa caminhada cristã. Nós precisamos entender no início desta mensagem, eu não quero pregar sistematicamente, nem expressar aqui conhecimento, mas quero trazer uma revelação fundamental, necessária e indispensável para esta noite, da primeira noite da quinta confraternização do Departamento Infantil da área de Novo Hamburgo. Existem 3 princípios de Deus em seu relacionamento com o ser humano, e eu destaquei estes 3 princípios em ordem. Primeiro princípio de Deus: Deus quer saber aonde nós estamos, porque quando Deus na viração do dia veio se relacionar com Adão, Adão não estava no local aonde deveria estar para estabelecer uma comunhão com Deus. Logo, se não estamos aonde Deus deseja que nós estamos, Deus permanece no mesmo lugar. Ou seja, quem se afasta do relacionamento com Deus somos nós. E evidentemente Deus permanece no mesmo lugar. É isso que está escrito em 2 Crônicas, a partir do capítulo 15, versículo de número 2, em que a Bíblia diz: olha, vai, sai ao encontro de Asa, e dize ao povo de Benjamim os que estão com ele: enquanto eles estiverdes comigo, eu estarei com eles, mas quando eles me deixarem, eu também os deixarei. Só tem um detalhe: quando na sua angústia eles me procurarem, eu me deixarei ser achado por vós. Aleluia! Então Deus não se esconde de nós, somos nós que nos escondemos de Deus. Logo, Deus deseja saber aonde você
está? Segundo o princípio de Deus no seu relacionamento, o que tu estás fazendo aqui? Quando Elias, o profeta de Deus, vai, se esconde, se refugia dentro da caverna, o que é que Deus pergunta para ele? O que fazes aqui, Elias? Então Deus quer saber aonde você está. Adão estava escondido. Deus quer saber o que você está fazendo, mas Deus também quer saber para onde você vai. Aonde você está, ok, é problema seu, mas o lugar onde hoje você está, se você aceitar o convite dele, você pode deixar de estar aonde você está se escondendo dele e vir para a luz, aonde ele está querendo estabelecer uma nova comunhão, um novo propósito, um novo pacto e uma nova aliança com a sua vida. E o que é que você está fazendo? Deus vai nos conscientizar, porque não basta nós estarmos aqui, nós precisamos estar fazendo alguma coisa. E o que é que nós estamos fazendo? O profeta tinha a chamada para profetizar, mas estava escondido dentro da caverna. Agora a pergunta que não quer calar é: para onde você vai? De onde você vem e aonde você está, não importa. Deus está nesta noite interessado em dar as diretrizes para onde você e a sua família vai. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu não sei você e a sua família, mas eu e a minha família estamos optando por aceitar o convite de Deus e ir para onde Ele quer que nós vamos. Oh, aleluia! Porque o melhor lugar para se estar com a família é onde Deus quer que nós estejamos. Quando nós estamos com a família onde nós desejamos, pode até ter lazer, pode até ter dinheiro, pode até ter sucesso nas questões das conquistas aqui da terra, mas pode haver prejuízos futuros na questão espiritual. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, podemos não ter aquilo que os nossos filhos querem, podemos não dar para as nossas esposas aquilo que elas querem, mas estamos na presença de um Deus que nunca deixará faltar aquilo que a família precisa. Aleluia! Você, querido papai, como provedor, você sabe o que o seu filho quer, mas Deus sabe o que ele precisa. Deus sabe o que ele precisa. Nem tudo que o seu filho diz que quer, ele precisa. Agora Deus sabe o que ele precisa, mesmo ele querendo ou não querendo. E o que os nossos filhos precisam é ter um encontro com Deus. O que os nossos filhos precisam é estar num caminho que os conduzam na presença do Senhor nosso Deus. Este é o princípio de Deus. Aonde você está, o que você está fazendo e para onde você vai. Foi nestas condições que Deus se apresentou a um homem que nós chamamos de pai da fé. E o tema que nós aqui estabelecemos quando trabalhávamos com o departamento da família, uma família feliz, uma igreja melhor. Gênesis capítulo 12, verso 3, a parte 12, está lá na cidade de Pelotas, o banner. Estamos trabalhando com este tema, em que diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o sacerdote da casa que tem o compromisso de abençoar o seu lar. No meu lar, meus irmãos, por mais que eu precise da oração dos companheiros, mas quem abençoa a minha esposa sou eu, quem abençoa os meus filhos sou eu, porque Deus fez uma promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus vai dizer para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, que é onde você está, vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que eu vou te mostrar o que tu vais fazer, e eu vou te mostrar para onde você deve ir. Abraão aceitou o convite. Ele saiu de onde estava, diferentemente de Adão. Adão ficou escondido e só disse: eu tive medo e me escondi. Irmão, você não precisa ter medo de Deus, não. Para de se esconder atrás do teu trabalho, para de se esconder, irmão, atrás de algumas situações, sabe, daquele espírito do me entristeci, fiquei todo magoadinho. Não te apresenta para Deus. Você é sacerdote, Deus te chamou para orar pela tua casa, Deus te chamou para sustentar a tua casa.
casa, como um intercessor. Abraão aceitou o desafio e disse: olha, Senhor, eis-me aqui, vamos lá, vamos fazer o que o Senhor quer que eu faça, vamos para onde o Senhor quer que eu vá. Deus fez um pacto com Abraão, e existem 3 pactos na Bíblia. Pacto fala de aliança, aliança fala de compromisso, fala de conserto, fala de responsabilidade. É isso que o pacto fala. Existem pelo menos 3 pactos na Bíblia. O pacto de sangue, que é incondicional. O pacto de sangue, ele nos liga a Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Glória a Deus pelo pacto de sangue que o Senhor fez, ainda que no jardim do Éden, para cobrir Eva e Adão da sua nudez. Deus fez o primeiro sacrifício. Agora a Bíblia diz que Deus vai fazer um pacto de sangue. Sabe com quem? Com Abraão. O pacto de sangue no Antigo Testamento funcionava da seguinte forma. Eu quero essas 2 meninas aqui, rapidamente, vocês 2, põe-se em pé. Pegava-se um animal, como se fosse um animal, viram de frente umas para duas, digamos que só quer um animal. Cortava-se o animal ao meio na sua coluna dorsal, separava as partes e colocava o animal de costa, uma parte para cada lado. E quando 2 pessoas faziam um pacto, eles molhavam com o sangue daquele animal o meio do caminho. Então eles apertavam as suas mãos, faziam um concerto, faziam uma aliança, faziam um tratado, e os 2 passavam em meio àqueles 2 animais. Era um pacto. Só que com Abraão Deus fez diferente, porque o homem nenhum poderia ver Deus face a face. Deus faz o mesmo que fez com Adão, só que Adão pecou, Adão transgrediu. A Bíblia diz que faz recair um grande sono sobre ele, e aí só quem passa no meio daquele sacrifício é o Senhor seu Deus, independente das suas fraquezas e das suas debilidades. Deus está dizendo: eu fiz um pacto de sangue com você, ainda que você não passou pelo meio do sangue, mas aquele que foi pendurado na cruz no meio, e o seu sangue vertido na cruz do Calvário, foi o pacto que eu fiz para a redenção da minha igreja, foi o pacto que eu fiz para a redenção das famílias. O segundo pacto, obrigado queridas, é o pacto de sal. Eu não quero falar sobre o pacto de sal. O pacto de sal Deus fez com Davi, e Deus diz para Davi: não vai faltar sucessor que se assente no trono de Israel. No capítulo de número 23 do livro de 2 Samuel, Davi vai agradecer a Deus, dizendo: Deus, a minha família não é perfeita, Senhor, eu cometi pecado, eu transgredi contra o Senhor, mas o seu pacto e a sua aliança, ela permanece. Muito obrigado, Senhor. A sua família não deve ser perfeita, a sua família jamais será perfeita, mas tem um detalhe: Deus tem uma aliança com a tua casa, Deus tem uma aliança com a tua família. Deus fez um pacto de sal, e esse pacto de sal, ele permanece de eternidade em eternidade. O terceiro pacto, que é o pacto que eu quero falar nesta noite, daqui a alguns momentos eu falo sobre ele, mas a Bíblia diz agora que 10 anos haviam se passado de que Deus havia feito a promessa a Abraão, mas a promessa não se cumpriu. Passe o tempo que passar, a promessa que Deus estabeleceu sobre a tua casa, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, vai se cumprir, vai se cumprir. A tua família tem sido alvo da investida de Satanás. Teus filhos talvez são pródigos da casa do Senhor, estão envolvidos até mesmo no submundo das drogas, só que Deus vai fazer na tua casa o que fez na minha. Hoje eu posso dizer, quando eu saí de Novo Hamburgo, eu posso lhe dizer que eu era um dos poucos crentes da minha casa. Hoje 95% da minha família desceram as águas batismais e servem a Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Deus fez um pacto com a minha mãe. Minha mãe aqui na cidade de Novo Hamburgo, aqui na rua Osvaldo Silva. Quem conhece aqui sabe a rua que eu estou falando. No número 157, atravessando aqui o campinho, o postão, o colégio, a segunda rua, depois da Bolinho Frito. Agora, não me pergunte por que o Bolinho Frito. Toda vez de manhã cedo que alguém passava ali na vila, ficava aquele cheiro de bolinho frito, e coisa boa, bolinho frito. Aí pegou a fama da vila do bolinho frito. Eu morava na divisa do Bolinho Frito, ali na rua Osvaldo Silva, número
número 157, a polícia chegava na frente da minha casa e dizia para minha mãe: aonde está o seu filho? Fale aonde ele está, porque ele vai acabar amanhecendo com a boca cheia de formiga. Minha mãe me levou no espiritismo, minha mãe me levou por vários lugares e nada adiantou, até que uma irmã, olha a importância de evangelizarmos, olha a importância de falarmos sobre Jesus. Ali uma costureira que trabalhava no setor onde a minha mãe era chefe, aqui no antigo Glagiza, quem conhece, vocês se lembram, né? Há muitos anos atrás, no antigo Glagiza, minha mãe era chefe de produção, e uma mulher começava a cantar, e ela cantava: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas em frente aonde ele está, ele faz a diferença. Vocês não vão se animar, não vão cantar. Isso aí você tem que estar cantando em casa com a sua família, em casa com os seus filhos. Aleluia. E aquela mulher disse: ei, Gê, eu tenho um convite para lhe fazer. Minha mãe era muito festeira, gostava de bailão. Eu também arrastava um pezinho, meu irmão. As amigas da minha mãe tudo gostavam quando eu estava na festa, que só dançava comigo. Eu aprendi a dançar com minha mãe arrastava um pé e bebia uma cervejinha, que era um negócio terrível. Só que daí ela disse: Gê, o convite que eu vou te fazer não é para ir para o baile na sexta-feira, não é para ir para o CTG, não é para ir para o Gigante do Vale. O convite que eu vou te fazer, Gê, é para ir na igreja comigo. É uma igrejinha no meio da vila, é uma igrejinha simples, mas lá tem solução para o teu filho, lá tem solução para a tua casa. Sabe o que aconteceu? Muitos não sabem desse meu testemunho, porque eu sou muito reservado, vocês sabem disso. Como eu estou fora, eu posso abrir um pouco mais. Aí a minha mãe foi naquele culto, era um culto de oração. Ela não sabia orar, ela se colocou do lado daquela mulher e começou a falar com Deus da forma dela e disse: Deus, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Se o Senhor pode salvá-lo, a partir de hoje ele é teu, eu entrego nas tuas mãos. De repente, lá da outra ponta da oração, uma irmã cheia do Espírito Santo sai no meio do povo, coloca a mão na cabeça da minha mãe e diz assim: filha minha, eu ouvi e aceitei a tua oração. A partir de hoje ele não é mais teu, ele é meu. Sabe qual é o problema de muitos lares? Você diz que o filho é teu, você diz que ele é teu, você quer criar do jeito que você quer que ele faça o que você quer. Não, ele não é seu, ele é de Deus, ele é de Deus. Hoje eu estava na mesa com a minha família, Camila, a filha do tio Zé e da tia Júlia, que estão para descer as águas batismais na Igreja Batista em Novo Hamburgo. E grande coisa que é batismo, irmão, uma porta abre outra. Eu fui evangelizado pela Universal, diziam que tinha até dragão impedindo as nossas orações, céu de bronze. Olha onde é que eu estou hoje aqui. A Universal foi a porta, agora eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. Agora escute uma coisa. Eu estava na mesa com a minha família, que aconteceu uma tragédia na última sexta-feira. A minha prima furou, vazou o seu olho, uma menina de 14 anos, capa de revista, uma menina linda. É família, é só vocês olhar para mim e imaginar a beleza dela. Aleluia, aleluia. E o meu tio questionando por que na minha casa, por que na minha família. Minha mãe sentada ao lado, e eu dizia: tio, as famílias são atingidas, queiram servir a Deus ou não. Todos somos alvos de tragédias, todos somos alvos de provações, mas há um Deus no céu que nos assiste, há um Deus no céu que nos guarda. E eu contei para o meu tio o testemunho do pastor Eli, que perdeu a sua filha caçula de 14 para 15 anos, numa tragédia aqui em Sapiranga.
dentro do hospital geral, quando ele recebeu a notícia que a sua filha veio a óbito, ele caiu de joelhos diante daquele saguão do hospital geral aqui em Novo Hamburgo e disse: Deus, eu continuo te amando, eu continuo te servindo. E eu disse para o meu tio, foi um olho, tio, mas ela ainda está conosco. Foi um olho, é melhor entrar no céu com um só olho do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Meu tio começou a chorar, minha mãe começou a testemunhar e dizer: Zé, olha para mim, Zé, tu te lembra onde é que estava o Cristiano? Nas madrugadas, foragido da polícia, integrante de quadrilha, envolvido em tráfico de drogas, usuário de drogas. Hoje ele está longe. E ela começou a chorar, e ela disse: ele está longe de mim, mas está perto de Deus. Está longe de mim, mas está perto de Deus. Escute-me aqui, igreja missionária de Novo Hamburgo, seus filhos não vão ficar todo o tempo da vida com você. Os seus filhos serão enviados para o campo missionário. Eles vão percorrer o Rio Grande do Sul e Brasil como pregadores do Evangelho. E você precisa dizer: está longe de mim, mas está perto de Deus. Está longe de mim, mas está perto de Deus. Quem pode levantar as suas mãos e por alguns momentos agradecer a Deus pelo seu lar e pela sua família. Lamacanto me manai, show de mandaraia, e canepe açúcar mandarai. Me dá um dó menor aí, meu filho, me dá um dó menor. Continue adorando, 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 adorando.